Queridos, quando Constantino, o imperador romano, no ano de 330, transferiu a capital do seu Império Romano, ele transferiu a capital do Império de Roma para Constantinopla, lá na Ásia Menor, que hoje eles chamam de Istambul, a cidade de Istambul, que fica na Turquia, era a cidade de Constantinopla, que Constantino fez como sendo a capital do Império Romano. Quando ele mudou a capital de Roma para Constantinopla em 330, o trono da autoridade em Roma ficou vazio. A maior autoridade de Roma mudou-se para Constantinopla. Abriu-se um vazio e o bispo de Roma se tornou a maior autoridade de Roma, a maior autoridade do Ocidente, porque agora o imperador romano estava muito distante. E o bispo de Roma cresceu em poder, e nunca mais parou de crescer. Teve o apoio do exército francês. Vocês se lembram que o Sacro Império Romano, ele durou mais de 1000 anos, de 538 até 1798, 1260 anos. Este foi o Sacro Império Romano. É o império do papado, sustentado pelo exército da França. Clovis, o rei franco, ele colocou à disposição do papado o seu exército. E durante mais de 1000 anos a França deu sustentação ao papado. Porém, em 1798, irmãos, no dia 10 de fevereiro de 1798, aconteceu algo. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, deu ordem para o seu general Berthier invadir Roma e prender o Papa Pio VI, dia 10 de fevereiro de 1798. E o Papa Pio VI foi preso e levado para a cidade de Valença, na França, e ele morreu, ficou 2 anos ainda em vida e morreu com 82 anos de idade. Depois de Papa Pio VI veio o Papa Pio VII. Queridos, o que aconteceu? Houve uma ferida mortal contra o papado. E essa ferida mortal, que aconteceu em 1798, já tinha sido revelada na profecia há 2000 anos atrás. Vejam aí o capítulo 13 agora e o verso 3. Capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte. Queridos, quantos montes tem em Roma? 7, não é? Quantos montes foram feridos? Quantos montes foram feridos? Quantos? 1. As 7 cabeças são 7 montes. E vi uma das suas cabeças sendo ferida de morte. Um dos montes é o monte onde está o Vaticano. Foi ferido de morte, porque o Papa foi preso e foi levado para a França. Todo mundo achava que o papado deixaria de existir para sempre. Mas não, irmãos. A profecia que escreveu a história antes da história existir, porque Deus conhece o fim desde o princípio, isso para fortalecer a tua fé e a minha fé, para saber que Deus é Deus, e Deus tem o controle das nações e o destino das nações em suas mãos. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso ele contou a história antes da história ser escrita. Por isso aqui diz, queridos, no capítulo 13, verso 3, vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. O monte do Vaticano, que foi atingido mortalmente com a prisão do Papa Pio VI, essa ferida foi curada. Não foi curada em 2 dias, em 3 dias, porque a ferida foi feita em 1798 e só começou a ser curada em 1929. No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi assinado entre o Vaticano e Benito Mussolini,
que era o primeiro-ministro da Itália. Queridos, esse tratado devolvia o poder político para o Vaticano. Devolvia ao Vaticano o poder de ser um Estado novamente, um país. Foi em 1929, começou a cura da ferida mortal. Estão vendo aqui? Verso 3, vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após este poder. Estão lendo comigo na Bíblia? O crescimento do poder papal foi ascendente. Através do Papa Pio XI, em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, o Papa era Papa Pio XI. Depois, com o Papa Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Benedito XVI, e agora Papa Francisco. Queridos, o poder papal só foi em ascendência, assustadoramente ganhando popularidade, e agora alcançou uma popularidade que todos nós temos que concordar. O Papa Francisco é uma pessoa amado por todos, amável, sorridente, amigo dos pobres. Queridos, o mundo está boquiaberto e admirado com o carisma e com o poder do Papa Francisco. Todos acharam que quando o Papa João Paulo II morreu, não surgiria nunca um Papa tão bem amado e bem visto no mundo como João Paulo II. Queridos, o Papa Francisco, ele já ultrapassou em 10 vezes o carisma do João Paulo II. Ele já reuniu o mundo em torno de si mesmo. Ele já reuniu os líderes religiosos do mundo. Ele já reuniu os líderes políticos do mundo. Ele já reuniu em torno de si os artistas de Hollywood. Ele já reuniu em torno de si o CEO da Google, o CEO da Apple. Todos estes estão todos unidos. O governo mundial, queridos, que é o sonho dos Estados Unidos, que está presente no selo dos Estados Unidos, Novus Ordem Seclorum. Este sonho, ele está se tornando o quê? Realidade. Agora vejam, queridos, o capítulo 13 e o verso 11. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas não era cordeiro, irmãos. O país na terra que parece cordeiro porque surgiu de forma protestante, surgiu de forma bondosa. Os Estados Unidos surgiram sem guerra, irmãos. Os Estados Unidos surgiram sem guerra. Os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, foi colonizada por peregrinos que vieram fugindo da Europa e colonizaram. Eles não tiveram que fazer uma guerra para morar ali. Só tinham os índios ali. Então surgiu com a Bíblia, com a liberdade religiosa, com a liberdade civil, criaram um país sem rei e um país sem papa. Um país sem rei e sem papa, porque eles queriam um país livre. E a palavra mais importante nos Estados Unidos e mais falada é freedom, liberdade. Liberdade. E queridos, por isso diz, parece cordeiro, parece que ajuda o mundo todo, mas não ajuda, só parece que ajuda. Aqui diz, parece cordeiro, mas fala como dragão. E quem é o dragão em Apocalipse capítulo 12, verso 9? Satanás. Há um poder satânico falando pela boca dos presidentes dos Estados Unidos. Há um poder satânico. E esse poder satânico se manifestou de uma forma majestosa agora no último governo. Queridos, aqui diz no verso 12 que este poder, representado pelo cordeiro que fala como dragão,
para que você entenda melhor como é que pode ser um cordeiro que fala como dragão. A voz da nação é a Casa Branca, certo, irmãos? A voz da nação é a Casa Branca, nos Estados Unidos. É ali que nós podemos ouvir a voz da nação falando. Saibam que a cidade de Washington, ela foi construída por arquitetos maçons, Freemasons, e todas as grandes avenidas de Washington são em forma de esquadro e compasso. Vocês têm uma loja maçônica logo aqui, em frente à igreja. E vocês veem o símbolo ali, o esquadro e o compasso. Todas as grandes avenidas de Washington, D.C., são em forma de esquadro e compasso. É só vocês pegarem uma fotografia aérea da cidade de Washington, você vai ver. Só que as avenidas que circundam a Casa Branca, tem várias avenidas, grandes avenidas circundando a Casa Branca, não são em forma de espaço, de esquadro e compasso. Elas formam uma estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas está bem em cima da Casa Branca. A estrela de 5 pontas, quando está com a ponta virada para cima, representa magia branca. A estrela de 5 pontas, quando está com aquela ponta virada para baixo, representa magia negra. A estrela que está bem em cima da Casa Branca é uma estrela de 5 pontas com a ponta para baixo. E aquela ponta de baixo, o bico dela cai bem em cima da Casa Branca. Representa a cabeça do bode. A cabeça do bode. O governo americano, desde o primeiro presidente americano, George Washington, era Freemason, maçom. Obama é maçom. George Bush é maçom. Clinton é maçom. A maioria dos presidentes foram maçons. Logicamente, os que foram mortos, não. Abraham Lincoln, que foi morto, não era maçom. John Kennedy, que foi morto, não era maçom. E para que vocês saibam, Ronald Reagan, quando ele foi... atiraram nele para matá-lo, ele também não era maçom. Mas no segundo mandado dele, ele se tornou maçom. Queridos, a Bíblia diz que parece cordeiro, mas tem voz de dragão. O dragão representa Satanás. Por que Satanás pegou o símbolo do bode para representar ele? Porque na Bíblia o bode representa Satanás. Vocês se lembram que no Santuário da Terra existia uma cerimônia chamada o Dia da Expiação, o Dia do Juízo para o povo de Israel, e que naquele dia o sumo sacerdote deveria pegar 2 bodes, um representando Jesus e outro representando Satanás. Então os maçons pegaram da Bíblia o símbolo do Deus da maçonaria, a cabeça do bode, que se enquadra perfeitamente dentro da estrela de 5 pontas, que está bem em cima da Casa Branca. Agora vejam, queridos, o verso 12. O que esse poder americano, essa nação que surgiu em 1798 como nação, foi reconhecido como nação, certo? Em 1798. O que aconteceu em 1798? Enquanto o primeiro poder estava sendo ferido de morte, lembram-se vocês? 10 de fevereiro de 1798, o papado estava sendo ferido de morte. No mesmo ano, surgia o outro poder, que surgiu da terra, como nação no mundo, poderosa nação no mundo. E o que essa nação americana faria? Verso 12. Verso 12 descreve qual seria o papel dos Estados Unidos na profecia, irmãos. Vejam como se cumpriu a profecia exatamente. Verso 12. Exerce todo o poder da primeira. Quem mandava no mundo na Idade Média? O poder papal. Quem manda no mundo agora? Qual é o exército que invade países e depõe presidentes? O exército americano.
não pede licença para invadir país nenhum. O exército americano, o governo americano está por trás da primavera árabe, irmãos. Não foi por acaso que houve uma guerra em Afeganistão, não foi por acaso que Saddam Hussein foi morto, não foi por acaso que houve uma revolução no Egito, não foi por acaso que houve uma revolução na Líbia, derrubando Omar Gaddafi, não é por acaso que Síria está sendo destruída para derrubar o presidente de lá. Não é por acaso. Existe um poder chamado Estados Unidos, da América do Norte, trabalhando por trás, para derrubar os poderes que contrariam o governo mundial. Qual seria o papel desse poder? Verso 12. Exerce todo o poder da primeira, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A ferida mortal seria curada com a ajuda dos Estados Unidos. Quem ajudou a curar a ferida mortal? Os Estados Unidos. Queridos, quando os presidentes americanos viajam para o Vaticano para pedir eles são eleitos, e eles colocam na agenda viajar ao Vaticano pedir a bênção. Eles estão enaltecendo diante do mundo o poder papal, ajudando a curar a ferida mortal. Quando George Bush convidou o Papa Bento XVI para vir na Casa Branca em 2008, comemorar o seu aniversário na Casa Branca, lembram-se? Um aniversário do Papa Bento XVI na Casa Branca, com 9.000 convidados, e o mundo fotografou e filmou e mostrou para o mundo todo a união do presidente e do Papa Bento XVI na Casa Branca, naquela festa de aniversário. Isso estava mostrando para o mundo todo que a ferida mortal estava sendo curada, e o papado estava sendo exaltado. Agora, quando o Papa Francisco foi convidado para falar ao Congresso americano, irmãos, o mundo todo assistiu e ouviu o Papa Francisco falando ao Congresso americano. E isso mostrou que realmente existe um pacto, existe uma parceria entre o animal que subiu do mar e o outro animal que subiu da terra. Existe uma parceria entre esse poder religioso e esse poder político, militar. E eles se uniram. Só que a popularidade, a exaltação do papado, esse foi um papel dos Estados Unidos. Por isso diz o verso 12. Vamos ler de novo o verso 12, irmãos. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Queridos, nós estamos assistindo hoje o governo mundial sendo implantado, as 10 supernações sendo formadas, os 10 blocos econômicos sendo formados para um governo mundial. Essa é uma contrafação do governo mundial do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está com as portas abertas sempre para você, meu irmão. Hoje Jesus está com a porta aberta para você. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato a porta do teu coração. Eu estou com a minha porta aberta para você, com os braços abertos, mas eu estou batendo a porta do teu coração. Se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e serei com você, e você será comigo. Só depende de você, meu irmão, abrir a porta do teu coração, e você vai ver braços abertos para você. Jesus Cristo voltará muito em breve. Jesus Cristo levará você e a sua família, aqueles por quem você está orando e jejuando. Você vai salvar essas pessoas, sim. Você vai levá-las para o céu com você. E você vai viver os 1000 anos no céu com Jesus. E você vai descer na Nova Jerusalém no final dos 1000 anos. E você vai viver na nova terra. E você virá adorar a Deus de sábado em sábado, por toda a eternidade. Este é o governo mundial, a nova ordem mundial do meu Senhor Jesus Cristo, eternamente. Eu dou glória a Jesus por esta bendita esperança, que me dá ânimo para viver e continuar lutando, até chegar lá. Amém, irmãos? Esse é o desafio que eu faço para você. Não desista, meu irmão. A Nova Jerusalém espera por você.
Os braços de Jesus estão abertos. Que a graça do meu Senhor Jesus encha o seu coração e conforte a tua vida. Amém? Amém. Bendito seja Deus.